Eu fui fazer letras porque eu gostava de escrever e gostava de literatura, mas não gostava de português. Eu entendia português, mas não gostava. Na faculdade eu passei a odiar literatura, adorar português. O problema é que na faculdade de letras, a literatura é assim, você vai estudar o que o professor fez no trabalho dele. Então, se você pegou um professor que é especialista em Castro Alves, você vai ficar o semestre inteiro só estudando Castro Alves. Aí você pega um professor que é especialista em Clarice Lispector, você vai estudar só Clarice Lispector. Aí fica chato, você fica vendo só o que o cara... Ele adota o livro dele, porque geralmente ele escreveu um livro sobre aquele assunto, então ele adota o livro dele, faz você comprar o livro dele e só usa o livro dele o semestre inteiro. Aí é chato, né? Deixa eu só exemplificar aqui. Então, olha só, gente, a gente pegou a frase assim. Se o verbo de ligação é aquele que liga a frase toda, se eu tenho uma frase que o início está no plural e o final está no singular, a gente já sabe que não é um verbo de ligação. Certo? Se eu tenho uma frase assim, por exemplo, ó, ela andava com as amigas. Está no singular aqui está no plural. Já não é verbo de ligação, porque o verbo de ligação ele faz a ligação da frase. Agora a frase está toda no singular. Eu coloco ela para o plural para ver se o verbo é de ligação. Então pensem aqui comigo, ó. Se eu for botar essa frase aqui no plural, vai ficar as ruas permaneceram fechadas. Eu não posso falar fechada. Então, quando eu mudei o primeiro termo, eu mudei a frase toda. Se eu mudei a frase toda, esse verbo aqui é um verbo de ligação. Aí, voltando ao que eu falei lá no começo do conteúdo de hoje. Olha o que eu falei aqui. O que é o predicativo do sujeito? É o termo, o adjetivo, que indica uma característica do sujeito e faz parte da predicação do verbo de ligação. Ou seja, tem o verbo de ligação, não tem? O que vem depois dele é sempre o predicativo do sujeito. Sempre. Aí, comparando com o que eu falei, fechado não é uma característica? Aberto e fechado, isso é uma característica, é um adjetivo. Posso retirar da frase? Não posso. Oi? Só no verbo de ligação. Então, se você sabe que isso é um predicativo do sujeito, obrigatoriamente isso é um verbo de ligação. Se você sabe que isso é um verbo de ligação, obrigatoriamente isso é um predicativo do sujeito. Obrigatoriamente. Certo? Então, ó, voltando ali, eu falei, juntando tudo que eu falei até agora, que eu fui tentando construir com vocês o raciocínio. Isso aqui é um adjetivo. Eu não posso retirá-lo da frase, não posso falar, a rua permaneceu. Não posso falar isso. Então, se ele é um adjetivo obrigatório na frase, ele é um predicativo. Certo? Quem estava fechado? Não era a rua? A rua não é o sujeito? Então, ele é o predicativo do sujeito. Ele é uma característica obrigatória do sujeito. E o verbo que está com ele, obrigatoriamente, é um verbo de ligação. Tá? Então, agora vocês já sabem que se a questão pedir a predicação de uma frase, vamos supor que a questão fosse essa. Qual é a predicação dessa frase? Verbo de ligação com predicativo do sujeito. A predicação é o tipo de verbo e o tipo de complemento que ele tem. Então, se a questão pergunta que termo é esse? Esse é um predicativo do sujeito. Que verbo é esse? Esse é um verbo de ligação. Qual é a predicação dessa frase? Verbo de ligação com predicativo do sujeito. Certo? Hã? Porque se você perguntar assim, quando você pergunta o quê, você está buscando um verbo transitivo. Vai
ser que todo verbo é transitivo para você. Quer ver um exemplo? O verbo ser. O verbo ser. Se eu falo assim, olha, ele é feliz. Eles são felizes. É um verbo de ligação. Se você perguntar, ele é o quê? Aí você vai achar que é um verbo transitivo, quando na verdade é um verbo de ligação. Eu vou mostrar para vocês uma maneira de identificar quando o verbo é transitivo também. Para que vocês nunca usem essas perguntas assim. Quem faz, faz alguma coisa. Quem come, come. Então, eu vou ensinar uma técnica, porque assim, e muitos verbos, se você pensar assim, você vai acabar chegando ao erro. É quase sempre assim. Não, é porque eu já trabalho tanto tempo com prova de concurso. Eu sou professora há 23 anos. Eu me dei conta esse mês, porque a escola que eu trabalho me deu lá fez uma homenagem a mim, né? Que eu sou o professor mais antigo lá do Colégio São João Batista, não sei o que, fizeram uma homenagem para mim, né? Aí é porque lá eu tô há 18 anos. Aí eu falei assim, gente, que legal. Eu falei assim, cara, eu sou professora há 18 anos. Aí o dono de lá falou assim, não, Alex, quando você veio pra cá, você já era professor. Você dá aula há mais tempo do que 18. Caramba, é mesmo, eu dou aula antes disso. Eu dava aula antes de vir pra cá. Eu dou aula desde o ano 2000. Por isso que eu falei 23. Mas eu comecei com 18 anos. Minha primeira turma eu tinha 18 anos. Não é porque assim, na faculdade de letras, eu entrei Mas é porque assim, eu comecei a faculdade, eu entrei na faculdade muito novo, né? Que eu saltei o jardim de infância. Eu entrei na primeira semana de aula, eu tinha 16 anos. Eu tinha 16 anos na primeira semana de aula na faculdade. Eu fiz 17 na faculdade. Quando eu fiz 18, quando eu tinha 18 anos, eu já estava no terceiro período. E foi quando eu comecei a dar aula. Lá dentro da faculdade tinha um curso de português para estrangeiros. Então, minha primeira turma de como professor era uma turma em que só eu falava português. Todo mundo falava diversas línguas, que era uma turma mista de estrangeiros que estavam pedindo residência fixa no Brasil. Mas foi maneiríssimo, que eu aprendi muito com eles, né? Porque eu tinha que ensinar uma língua que os caras não falavam nada. Vocês pelo menos falam. Aí eu descobri que, por exemplo, os orientais não entendem quando você escreve assim, porque eles não sabem aonde começa uma letra e onde termina. Então, quando tinha oriental na sala, se escrever em letra de forma só, que ele só conseguiu identificar o nosso alfabeto por letra de forma. Assim, não. Assim, para eles, tipo assim, eles não sabem onde começa e onde termina uma letra. Mas é igual. É. Mas a nossa só faz sentido pra eles quando a gente faz em letra de forma. Mas é igual o árabe pra gente. Pra mim, o árabe parece um eletrocardiograma. Parece um exame de eletrocardiograma. Eu não entendo nada do que tá acontecendo ali. Parece. Hã? Não, ok, vocês vão levar todas as merdas que tem aqui também. É que vocês estão vendo só uma pontinha do iceberg. Vocês estão vendo só a pontinha do iceberg. O que está por baixo, o que eu não falo aqui é muito pior do que o que a capa está mostrando.
Gente, objeto é o nome que a gente dá para a palavra que completa o verbo. Então, objeto e complemento verbal é a mesma coisa. O predicativo do objeto ele é um pouquinho mais enjoado para se reconhecer, porque ele pode vir com mais de um tipo de verbo. O predicativo do sujeito só aparece depois de um verbo de ligação. O do objeto pode aparecer depois de outros verbos, tá? Só que ele tem uma característica, ele só aparece com verbos que têm a semântica, ou seja, o significado da ideia de julgar. Então é julgar, achar, considerar. São esses verbos que têm esse sentido de julgamento que vão ter predicativo do objeto. Só eles vão ter isso. Por quê? Quando eu falo que o juiz julgou alguma coisa, eu tenho que dizer como ele julgou aquilo ali. Eu não posso falar o juiz julgou o recurso, sem dizer como ele julgou. Então é como se eu dissesse, o juiz julgou o recurso e o recurso era procedente. Certo? Esse adjetivo aqui, ele pode parecer para vocês que a frase até existe sem ele, mas para ver o julgamento é preciso que a pessoa diga como foi julgado. Se eu falo assim, olha, eu achei a pessoa interessante, eu não posso falar eu achei a pessoa, porque se eu falar eu achei a pessoa, vai dar a ideia de eu encontrei a pessoa, e não que eu julguei a pessoa, certo? Então eu vou até botar esse segundo exemplo que eu falei, olha. Eu achei a pessoa Então, o que acontece? Esse adjetivo que aparece aqui no procedente, ele traz a ideia de alguma coisa assim, como eu falei, que é a ideia do julgar. Quando eu falo que eu julgo, eu tenho que julgar como alguma coisa. Então, esse termo aqui, ele é um adjetivo, ele é obrigatório. Então, ele é um predicativo. Ele é um predicativo porque ele é um adjetivo obrigatório. Só que quem é procedente não é o juiz, que é o sujeito. Quem é procedente é o recurso. O recurso é o complemento do verbo, não é? O complemento do verbo a gente chama de objeto. Então, esse termo aqui é o objeto. É o complemento do verbo. Esse procedente é uma característica desse objeto. Então, ele é um predicativo do objeto e não do sujeito. Certo? Aqui é a mesma coisa. Se eu tirar o interessante, o verbo achar vai significar procurar. Então, não é a ideia de procurar, certo? E sim a ideia de julgar alguém alguma coisa. Então, quando eu falo que eu julguei a pessoa, eu tenho que dizer como eu julguei essa pessoa. Então, esse termo aqui, ele é obrigatório. Então, ele é um predicativo. Certo? Só que quem é interessante não sou eu, e sim a pessoa. Certo? A pessoa não é o sujeito, é o complemento do verbo e, portanto, o objeto. Certo? Então, isso daqui é um predicativo do objeto. Sim. O predicativo do objeto sempre aparece depois do objeto. E vocês podem, para ter certeza, transformar isso daqui em duas frases. Quando quiserem ter certeza que é um predicativo do objeto, vocês podem pegar essa frase aqui e transformar assim, em duas frases assim, olha. Eu achei a pessoa e ela era interessante. Certo? Quero deixar claro que isso aqui é um predicativo. Aqui em cima, o juiz julgou o recurso e ele era procedente. Você sempre pode transformar em duas frases. Mas ele ainda é um adjetivo obrigatório, só que ele não é uma característica do sujeito, e sim uma característica do objeto. Hã?
Ó, o juiz julgou o recurso e ele era procedente. Não, ó. Mas o ela quem é? O ela é a pessoa. Não, então, mas você faz isso daqui só para ter certeza que são predicativo, entendeu? Exatamente. Nessa frase aqui ele é do sujeito. Mas você só transforma nela para você ter certeza que ele é um predicativo. Que você pode achar assim e falar, olha, eu achei a pessoa e pensar, isso é uma frase possível, mas é outro significado de frase. Não é o sentido que eu falo quando eu achei a pessoa interessante. Certo? Entendido isso? Então, ó, só para juntar tudo que eu falei com vocês hoje. Predicativo, ele é um adjetivo, só que diferente do adjunto adnominal, ele é obrigatório na frase. Certo? O predicativo, o adjunto não é obrigatório. Se esse predicativo vier depois de um verbo de ligação, ele é um predicativo do sujeito. Se o verbo não for de ligação, mas o adjetivo for obrigatório, ainda assim ele é um predicativo, só que ele vai ser do objeto. O objeto é o complemento do verbo. Certo? Entendido? Acho muito difícil que caia esse tipo de predicativo para vocês, porque há uma controvérsia entre alguns autores de gramática sobre o predicativo do objeto. Tá? Alguns gramáticos não concordam com o nome predicativo do objeto, alegando coisas que estão, tipo assim, vocês nem precisam entender não, mas não há uma crença total de todos os autores. Tem livros que isso daqui é chamado por um outro nome. Então, como as bancas tentam fugir de assuntos que gerem possíveis recursos, porque se coloca aquilo ali, a pessoa faz um recurso baseado numa gramática que diz que o nome não é esse, ela pode acabar tendo que anular a questão. Então, é muito difícil ver uma questão que tenha predicativo do objeto. Já predicativo do sujeito, não. Aham, meio. E não sendo achado objeto, porque, por exemplo, se Põe numa frase. Sim, não, você pode ver assim. Pessoal de casa, o rapaz que perguntou se podia chegar até o predicativo do objeto, eliminando o que não é do sujeito. Dá para fazer assim também. Você sabe identificar o do sujeito, você sabe que é um adjetivo, que é obrigatório. Você confere se ele é do sujeito. Não é do sujeito, já obrigatoriamente é do objeto. Que só existem esses dois, entendeu? Dá para fazer assim também. Por eliminação, exatamente. Fazendo por eliminação. Entendido isso, gente? Tranquilo? Depois me lembrem, se alguém puder me lembrar, mandar lá no grupo, que aí eu posso mandar para você, ao invés de escrever aqui no quadro, eu posso mandar um exercício sobre os itens que a gente viu até agora, até eu poder olhar as provas e ver como é que as provas vão cobrar de vocês, que aí, a partir da próxima aula, eu já sei como é que a banca de vocês trabalha e já vou focar de acordo com aquilo que cai mais, certo? Pra gente poder ficar bem preparado. Agora a gente já sabe qual é a banca, então... Que até então a gente estava no escuro, né? Fazendo as coisas sem saber quem é que ia cobrar, quem que ia fazer a prova de vocês. Agora esse não é um problema mais. Então, depois alguém me manda lá, de preferência, assim, mais pro final de semana, que durante a semana eu não tenho tempo para nada, mas sábado é um dia que eu paro para fazer tudo que eu tenho que fazer de trabalho. Aí se alguém puder mandar, que eu mando um exercício para vocês por lá. Tá certo? Até para ver se vocês estão sabendo identificar essas coisas que a gente está vendo. Hã? O quê? Não, que eu já posso mandar lá, depois eu mando o gabarito, os que vocês não entenderem, eu corrijo aqui na sala também, entendeu? Porque às vezes assim, eu vou colocar lá, você vai responder, vai entender porque não tem nem por que eu explicar, né? Mas eu mando logo depois o gabarito, que aí vocês conseguem conferir, e aquilo que não for entendido, eu corrijo aqui. Exatamente, tem que praticar. Agora a gente facilita mais porque já sabe qual é a banca. Eu posso pegar questões da própria banca de vocês que fazem perguntas sobre isso. Não, eu vou caçar, vou parar essa semana para ver isso.
Vou caçar, vou fazer um banco de questões e vou fazer um com vocês. Ah, se... Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Que aula incrível, hein? É por isso que os nossos alunos são aprovados, muitos deles nas primeiras colocações, nas primeiras posições, por causa de professores que sabem resumir um conteúdo muito grande de forma simples e objetiva, como foi feito nessa aula. E hoje é sobre isso que eu quero falar com vocês. Como você conseguir um resultado muito grande sem ter que fazer tanto esforço assim. Porque é fácil você ser aprovado para um concurso estudando 10, 12 horas por dia por 3, 4 anos. Só que esse não é o objetivo do CPM. Aqui nós temos uma metodologia que ela é totalmente desenvolvida para pessoas que não têm mais do que 2 ou 3 horas por dia para estudar. E eu vou te informar e te ensinar o que você tem que fazer a partir de hoje para conseguir aplicar essa metodologia, que ela é baseada em 3 pilares, tá? O primeiro pilar é a videoaula, como essa videoaula gratuita que você assistiu aqui agora. Então eu vou colocar aqui aula. A aula, ela tem que ser sempre um conteúdo muito bem explicado para que você não tenha que gastar horas e horas e horas do seu dia lendo apostilas, livros, ou pior ainda, buscando aulas aleatórias dentro do YouTube que muitas vezes já não estão mais atualizadas como as nossas. Então, você tem que ter uma aula para você aprender de forma rápida e prática o que cai no concurso que você quer estudar. E aí, o segundo pilar, que é importantíssimo, eu vou colocar aqui PDF/e-book, é o quê? Eu vou pegar todo o conteúdo daquela aula, só que ao invés de entregar para você uma legislação gigantesca ou um conteúdo com explicação gigantesca, o que a gente vai fazer? A gente vai resumir aquilo e te entregar o conteúdo dessa videoaula de forma resumida e sintetizada, para que você, em apenas alguns segundos ou 1 ou 2 minutos, consiga revisar tudo aquilo que foi dado em 1 hora de aula. E por último, o nosso terceiro pilar, ele é baseado em questões. Essas questões, elas têm que ser 100% de acordo com o conteúdo da aula. Então, entenda comigo, você tem uma excelente aula sobre aquele conteúdo que você precisa estudar para o concurso. Na sequência, eu tenho um PDF com tudo resumido e bonitinho para você revisar aquela aula com uma outra linguagem, muitas vezes até através de um mapa mental. E por último, será que você aprendeu aquele conteúdo? É aí que entra o nosso diferencial. Questões de acordo com a banca para cada conteúdo. Então você teve a videoaula, teve o PDF com resumo e agora você tem questões. E aí você começa a ficar pronto para a prova. E sabe o que vai te dar a certeza se você está pronto ou não? Uma outra coisa que ela surge a partir das nossas questões, que são os nossos simulados. O simulado, ele nada mais é do que uma versão do que poderia ser a sua prova. Então a gente vai pegar tudo aquilo que você aprendeu durante as aulas, leituras do PDF e as baterias de questões que você resolveu e vai aplicar de forma similar como cai no concurso. Tudo isso que você tem que ter acesso hoje custa um valor ínfimo e eu vou deixar um link aqui embaixo com um desconto promocional somente para quem assistiu essa videoaula. Então, se você quer ser aprovado e entende que hoje, para sua rotina, dispor de 2 a 3 horas por dia é uma possibilidade, vem comigo, porque a gente consegue fazer você ser aprovado.